Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, na última aula a gente falou então, né, da questão da distribuição de Poisson, né, para variáveis discretas, na qual a gente toma como referência, né, a questão de número de chegadas, comprimentos, ou seja, a gente está relacionando uma certa quantidade com uma variável, né, ou uma quantidade contínua, né, trabalhando com a ideia de valor esperado, né, e através então ali de não verificar a quantidade de combinatórios, mas, né, sim quantos a gente vai ter de probabilidade dentro de um intervalinho de tempo ou de uma certa área, dentro de um certo volume, né? E ficou ali dois exercícios para a gente estar resolvendo, né? Que eu vou estar trazendo então nesse pré-aula, né? Então vamos lá. Suponha que uma aplicação de tinta em um automóvel é feita de forma mecânica, tá? E pode produzir defeitos de fabricação, como bolhas ou áreas mal pintadas. De acordo com a variável aleatória x, que segue uma distribuição de Poisson de parâmetro lambda igual a 1, ou seja, nós temos aqui pelo menos um defeito, né? Provavelmente para cada metro quadrado, algo desse tipo, mas ele já traz um parâmetro lambda. Suponha que sorteemos um carro ao acaso para que sua pintura seja inspecionada. Qual a probabilidade de encontrarmos pelo menos um defeito e qual a probabilidade de encontrarmos de 2 a 4 defeitos, né? Então ele tem duas perguntas nesse enunciado. Vamos considerar a primeira sendo a letra... Nossa! Sendo letra A, né? Vamos separar aqui em duas. A. Na qual ele quer pelo menos um defeito. Lembrando que o esperado, né, que é o valor de lambda, que seria a nossa média, seria exatamente de apenas um defeito. Tá? Então a gente tem uma probabilidade girando em torno deste valor dentro do nosso parâmetro. Tá? Bom, como que ele quer pelo menos, a nossa probabilidade ela se trata então da probabilidade de x ser maior ou igual a 1, né? Pelo menos uma. Né? Então, no que constituiria aqui para nós a probabilidade de 1 mais a probabilidade de 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinitos defeitos, já que nós não temos ali, né, um parâmetro para definir quantos defeitos podem ocorrer. Né? Então, como eu comentei com vocês, a distribuição de Poisson ela tem esse pequeno detalhe. Né? A gente não tem um número limite, o máximo, igual a binomial, que nós teríamos, por exemplo, 15. Né? Então, a gente faria até o 15. Né? A gente teria um limite superior. Né? E pensando-se dessa forma, a única maneira de a gente proceder seria pensando no evento complementar. Né? Então, a probabilidade de ser maior ou igual a 1 é igual a 1 menos a probabilidade da nossa variável x ser menor que 1. Tá? E neste caso, a probabilidade de x ser menor do que 1 é a probabilidade de x ser igual a zero. Perfeito? A probabilidade de Poisson, né, a gente viu que ela é definida, né, não através de combinatórios, mas ela é definida então para a gente como o nosso parâmetro, né, o nosso valor de lambda, o valor esperado. Então, no caso, 1 elevado, ou melhor, né, na verdade começa-se com E, né? Eu já estou invertendo a ordem aqui para facilitar, né? E elevado a menos o valor de lambda, então E elevado a menos 1, vezes o valor de lambda, que é 1, elevado ao valor de x,
desejado, então elevado a zero, dividido por 0 fatorial. Tá? Nesse caso, teremos e elevado a menos 1. Né? Então, nós teremos aqui que essa probabilidade é dada por 1 menos e elevado a menos 1. Né? 1 elevado a 0 é 1, 0 fatorial também é 1. Nós teremos aqui, então, 1 menos e elevado a menos 1. Teremos uma probabilidade de 0,6321, né, com 4 casas decimais. Tá? Então note, né, que a probabilidade maior do que 1, você tem uma quantidade grande, né, de chance de ter mais que um defeito. Né? Só para verificar quanto que seria de 1, 0, né, que é esta probabilidade aqui, ela é e elevado a menos 1, que seria de 0,3679. Tá? Ela seria uma probabilidade de 36,79%. Então a primeira pergunta está resolvida. Vamos para a segunda, né, que é a probabilidade de encontrarmos de 2 a 4 defeitos. Tá? Então B. O que é esta probabilidade de 2 a 4? Aqui também, tá, pessoal, é importante que eu traga para vocês que quando eu falo de 2 a 4, né, então o 2 e o 4 estão incluídos, né, neste intervalo. Se tivesse escrito entre 2 e 4, seria a probabilidade de 3, tá? Aí, normalmente quando a gente usa entre, né, os valores de referência, que são os limites ou valores limitróficos, né, que são os pontos do intervalo, eles não estariam presentes. Tá? Então, guardar também essa informação eu acho que é bem importante. Tá? Então, nesse caso, a gente gostaria de determinar aqui a probabilidade da variável x estar de 2 até 4. Ou seja, ela é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Tá? Desta forma, a nossa probabilidade vai ser tomada como a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3, mais a probabilidade de x ela ser igual a 4. Tá? Essas três probabilidades. Então vamos montá-las, né? Então nós teremos e elevado ao nosso menos lambda, que no caso é 1, então e elevado a menos 1, vezes 1 elevado a 2, perdão, lambda elevado ao valor de x, então 1 elevado a 2, dividido por 2 fatorial, mais e elevado a menos 1, vezes 1 elevado à terceira, dividido por 3 fatorial, mais e elevado a menos 1, vezes 1 elevado à quarta, dividido por 4 fatorial. Tá? Notem, né, uma coisa que eu gosto de que vocês percebam, é que e elevado a menos 1, ele é um fator que vai estar presente em todas, né? Então a gente poderia colocar o e elevado a menos 1 em evidência. Professor, eu posso fazer do jeito que está? Pode, né? Isso aqui é só para questão de facilitação de cálculo, né? E elevado a menos 1 vezes 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 à quarta, vai dar sempre 1, né? Então a gente vai ter 1 sobre 2 fatorial, que é 2, mais 1 sobre 3 fatorial, que é 6, mais 1 sobre 4 fatorial, que é 24. Tá? Nós teríamos essa representação aqui, e isso vai gerar para nós, então, uma probabilidade de 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 24, tá? Vai dar 0,783,
vezes e elevado a menos 1, tá? Vai gerar para nós, então, uma probabilidade de 0,2606 aproximadamente, tá? Com 4 casos, 26,6%, tá? 26,06%, tá? De chance de ter de 2 a 4, né, defeitos nessa pintura. Beleza? Vamos para o próximo, né, e último. Aqui ele traz para a gente o número de petroleiros que chegam em uma refinaria em cada dia ocorre segundo uma distribuição de Poisson com lambda igual a 2. Tá? O que é esse lambda igual a 2? É o valor esperado. Né? O que se trata desse valor esperado? Então, que chegue, no caso, em cada dia, né? Em cada dia, pelo menos 2 petroleiros. Tá? Se espera pelo menos 2, né? Em média 2, né? Por dia. Tá? As atuais instalações podem atender no máximo a 3 petroleiros por dia. Tá? Então ele diz aqui para a gente que a quantidade que ela pode tá chegando por dia são 3. O esperado é 2. Tá? Ok. Se mais de 3 aportarem num dia, né, o excesso é enviado a outro porto. Né? Então, se tem já 3, chegaram 3, o quarto vai ser destinado para o porto. Perfeito. Tá? Agora, o que ele quer saber? Letra A. Né? Em um dia, qual a probabilidade de se enviar petroleiros a outro porto? Bom, pessoal, como que a gente vai proceder? Se chegam 3, ok, a instalação atende. Tá? Então, para ele rejeitar, ou seja, enviar petroleiras para outro porto, né, tem que ser maior que 3, certo? Por dia. Então, na letra A, a gente vai ter que pensar aqui na probabilidade, deixa eu só já referenciar, né? A probabilidade de x ele ser maior que 3. Tá? Ser maior que 3. Tá? X ser maior que 3. Assim, essa probabilidade vai representar, né, a chance dele também estar mandando esse excesso para um outro porto. Tá? A letra B, de quantos deverão ser aumentadas as instalações, ou seja, quantas instalações devem ser ali, né, de quanto deve ser aumentado, para atender a todos os navios que chegam pelo menor em 95% dos dias. Tá? O que a gente precisa pensar aqui? Tá? A gente, atualmente, ela pode atender até 3. Né? Então, quanto que a gente poderia aumentar? Ou seja, o nosso X tem que se tornar quanto? Né? O valor máximo. Né? Então, a gente vai ter que pensar ou determinar qual é a probabilidade, ou qual é o valor de K, né, valor de X, que vai gerar pelo menos 95%. Tá? Então a gente está querendo determinar aqui qual é a probabilidade de X maior que quanto, né? Maior, na verdade, ou igual a quanto, vou colocar aqui representando pela letra K, tem que ser maior ou igual a quanto para que eu chegue em pelo menos, né? Então, essa probabilidade seja maior ou igual a 95%. Tá? O que a gente está procurando é isso. Qual que é o valor, então, de K que vai gerar uma probabilidade maior ou igual a 95%. Tá? Então, vamos fazer aqui a letra A. A letra A, a gente quer, então, a probabilidade de X ser maior que 3. A probabilidade maior, na de Poisson, a gente chega naquele problema, né? Podem chegar, então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitos, tá? Nossa, mas não pode, né? Existe a possibilidade de, né? Mas, bom,
a gente vai ter que trabalhar com um evento complementar, ou seja, a probabilidade maior que 3 vai ser igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Né? Por que menor ou igual a 3? Né? Porque ele atende no máximo 3. Né? Então ele pode atender nenhum, 1, 2 ou 3. Acima disso, perdão, pessoal. Acima disso, ele vai ter que enviar para o porto mais próximo. Né? Então a gente vai ter aqui probabilidade de 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0, ou seja, nenhum atracar, né? Menos a probabilidade de x ser igual a 1, ou seja, para 1 ele também não envia, né? Menos a probabilidade de x ser igual a 2, assim ele também não vai ter que mandar para outro porto, né? Menos a probabilidade de x ser igual a 3. Então a gente vai ter que calcular aqui 4 probabilidades pela distribuição de Poisson. Então, nossa primeira vai ficar sendo 1 menos, né? O nosso lambda é 2, então a gente vai ter e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 0, dividido por 0 fatorial, tá? Menos a probabilidade, probabilidade não, né? E elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 1 fatorial menos e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 2 dividido por 2 fatorial menos e elevado a menos 2 vezes 2 elevado à terceira sobre 3 fatorial. Tá? Não é ruim. Vou continuar aqui, né, por questão de espaço. E eu vou fazer uma anotação que vai ser importante até para o desenvolvimento da próxima. Né? Então a gente tem probabilidade de x ser maior do que 3, ocorrendo então assim a rejeição pela refinaria. Né? Nós teremos aqui 1. Vou fazer o mesmo exercício que eu fiz com vocês agora há pouco. Né? Note que e elevado a menos 2 está presente em todas. Então vou colocar o e elevado a menos 2 em evidência. Né? E elevado a menos 2 vezes negativo, né? Note que eu já considerei ele sendo negativo, né? Menos, 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 então os demais vão ficar positivos. Então, 2 elevado a 0 é 1, né? 0 fatorial é 1, então 1. 2 elevado a 1 é 2, 1 fatorial é 1, então 2, então mais 2, mais 2 ao quadrado é 4 e 2 fatorial é 2. Né? Então a gente vai ter 4 sobre 2, que é 2. Tá? 2 elevado ao cubo é 8 e 3 fatorial é 6. Né? Então a gente vai ter aqui mais 8 sextos. 8 sextos é a mesma coisa que 4 terços. Né? Então a gente vai ter essa expressão aqui para a gente calcular. Deixa eu ver uma coisa, deixei o espaço maior. Então, 1 menos e elevado a menos 2. Vou colocar aqui o resultado direto já da expressão e eu vou guardar, tá? Vocês vão entender por que eu vou guardar, tá? 1 mais 4, né? 2 mais 2, então são 5, mais 4 dividido por 3, tá? Vai dar 6,33. Isso vezes a exponencial e elevado a menos 2. Tá? Então a gente vai ter 1 menos 0,8571. Tá? Por que eu estou guardando esta informação? Certo? Por que eu estou guardando esta informação? Tá? Esta informação representa para a gente a probabilidade de x ser menor
ou igual a 3. É a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Tá? O que isso quer dizer? Que até 3 petroleiros, tá, existe ali uma chance de 85,71% de chance dele ser atendido. Tá? Esperado para x igual a 3 até 85,71%. A gente quer ali para 95, então a gente teria que elevar esse valor de x, ou seja, para 4, para 5, para determinar quantos a gente precisa aumentar. Só fazer uma referência aqui, né? Realmente x tem que ser maior ou igual a quanto? Né? Muito bem, essa nossa probabilidade, então ela vai ser 1 menos esse valor, que vai gerar para a gente 0,1428, ou 29, na verdade, por cento, né? 0,1428, né? Ou 14,29% de chance, né, desse estaleiro, né, dessa refinaria, então, enviar, né, um petroleiro para outro porto, ele não consiga atendê-lo. Perfeito? Na letra B, a gente vai ter que fazer uma investigaçãozinha, né? Que é de quanto deverão ser aumentadas as instalações para atender, né, a todos os navios que cheguem pelo menor de 95% dos dias. Tá? Então, o que nós teríamos que pensar? Bom, qual que é a probabilidade, né, no caso, dele atender X sendo menor, ou melhor, né, sendo... A gente, na verdade, vai tomar como referência. A gente já sabe que ele atende 3, né? Então, qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 3? A gente já determinou, né? É essa a probabilidade aqui. Ou seja, até 3 são 85,71. Eu quero que a probabilidade ela seja, então, de x ser maior ou igual a k, tá? Seja de 95%. Né? Na verdade, menor. Vou mudar aqui. Menor ou igual a k. Vou mudar lá também. Tá? Menor ou igual a k. Menor ou igual a k. Seja de 95. Então, para menores que 3, né, até 3, eu sei que são 85,71. Eu quero 95%, que é 0,95. Né? Pelo menos isso, né? Pelo menor de 95%. O que a gente poderia fazer? Determinar, então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 4. Né? Ou seja, até 4. Né? Qual vai ser a probabilidade dele conseguir atender até 4? Certo? Bom, o que seria a probabilidade de até 4? Seria a probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3, mais a probabilidade de x ser igual a 4. Tá? Então, vamos ver para quanto isso vai dar. Nossa, professor, vai ter que fazer todas essas probabilidades? Não. Né? Note que a probabilidade de 0, 1, 2 e 3 é a probabilidade que a gente calculou aqui em cima. Né? É o 0,8571. Tá? É a probabilidade de x ser menor ou igual a 3, mais a probabilidade de x ser igual a 4.
tá? Eu acrescento ela. Se a gente já tem uma dada probabilidade, é mais fácil que a gente a utilize como referência, tá? Então, nós temos aqui 0,8571 mais a probabilidade, então, de x ser igual a 4, que vai ser e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a quarta dividido por 4 fatorial. Tá? Então, essa é a probabilidade. 2 elevado a quarta são 16, dividido por 4 fatorial, que são 24, tá? Vezes e elevado a menos 2. Isso vai gerar para nós aqui, né, somando com o 0,8571, nós teremos uma probabilidade. Opa, esqueci de apertar mais ali, infelizmente. Então são 16, deixa eu fazer 16 dividido por 24 vezes e elevado a menos 2 mais o 0,8571. Tá? A gente vai chegar a uma probabilidade de 0,9473, ou seja, 94,73%. Tá? A capacidade dele, então, é 3. Eu aumentei a capacidade dele em 1. Né? E isso foi que ele passou a atender 94,73% das chegadas. Eu quero pelo menos, ou pelo menor, 95. Tá? Então eu vou aumentar mais um. Daí você fala, então se para 4 deu 94,73, para 5 então vai passar. Nesse caso vai, tá? Mas nem sempre isso acontece, tá, gente? Às vezes, quando você pega a probabilidade para 5, ela é tão pequenininha que isso aqui não completa o 0,95, então você tem que expandir um pouco mais, tá? Por isso que eu falei que se trata de um caso de experimentação e investigação, tá? Isso daqui, então, ele é menor que 0,95, então não é o que a gente procura. Então a gente vai para o próximo, seria então a probabilidade de x ser menor ou igual a 5. No caso, pensando-se na estrutura que a gente fez anteriormente, se x é menor ou igual a 5, quer dizer que eu vou tomar a probabilidade de x ser menor ou igual a 4, que eu já tenho, né, que é a distribuição de probabilidades, mais a probabilidade de x ser igual a 5. Tá? Então, nós teremos aqui a probabilidade de x ser menor ou igual a 4 é 0,9473, mais a probabilidade de x ser igual a 5, que vai ser, então, e elevado a menos 2, vezes 2 elevado à quinta, dividido por 5 fatorial. Tá? Bom, 2 elevado à quinta é 32, 5 fatorial, ele é 120, então 32 dividido por 120, vezes e elevado a menos 2. Tá? Então, essa probabilidade aqui, ela vai dar 0,036. Então, a gente vai ter 0,9473 mais a probabilidade de 5, que é de 0,0361, né? Note que nesse caso você vai estar acrescentando praticamente 4 unidades aqui, você vai para 0,98, tá? Então, ok, né? Você vai passar dos 75. Mas note que poderia, nesse caso aqui, ter dado 0,01 e você não ter chegado, você ficar no 94,8, né? Então você precisar de mais, tá? Então nesse caso nós vamos ter a probabilidade sendo, vamos somar o 0,9473, tá? E a gente vai ter 0,036.
0,9834, tá? Isso é maior que o 0,95, tá? Então quer dizer que se eu aumentar nosso, né, no caso aqui estaleiro, né, as instalações da nossa refinaria, de a capacidade dela de 3 petroleiros para 5 petroleiros por dia, ela vai estar atendendo aí 98,34% dos navios que chegam, pensando-se que o valor esperado é 2. Tá? Então assim ela vai evitar. Então enquanto a gente tem que aumentar, né? No caso, né, tem que prestar atenção na pergunta, de quanto deverão ser aumentadas. Tá? Então, lembrando que a gente já tem 3, né, no máximo, a gente está passando ela para 5, então o número máximo, vou colocar aqui, máximo de atendimentos por dia devem ser aumentados em 2, tá? Então de 3 para 5 eu tenho um aumento de 2, tá? Atendimentos máximos, né? Então o número máximo de atendimentos por dia deve ser aumentado em 2, não em 5, né? Não é de 3 para 5, né? Pode ser aumentado de 3 para 5, que representa um aumento em 2. Perfeito, pessoal? Bom, nesse pré-aula é isso. Grande abraço, vai ter ali a tarefinha para vocês fazerem do pré-aula, treinando um pouquinho mais a distribuição de Poisson. E na aula a gente vai estar falando então da distribuição exponencial, que já é uma distribuição aplicada para variáveis aleatórias contínuas. Grande abraço, aguardo vocês. Fui!